2 Timóteo 2,19. Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos sobre algo que ora vemos e algo que ora não vemos. 2 Timóteo 2,19. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Até aí. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, soberano e eterno Pai, em nome de Jesus nos consagramos ao Teu dispor nessa hora e te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha sobre as nossas vidas, venha sobre a Tua igreja, venha sobre a minha vida, para que, ó Deus, assim eu possa transmitir a Tua palavra ao coração do Teu povo. Te agradeço por esse momento, um momento de instrução do Senhor, um momento onde, mais uma vez, as Tuas pérolas serão compartilhadas e serão dadas a todos os Teus filhos e filhas. Fala ao nosso coração, e tudo que tenta nos atrapalhar nessa noite, nesse dia, de aprender a Tua palavra, e sempre que caia por terra em nome de Jesus. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Havia um grupo de pessoas que peregrinavam numa região e durante a noite eles encontraram com um sábio de um vilarejo e estava escuro. E aquele sábio do vilarejo disse assim para eles na sua peregrinação: olha, amanhã alguns de vocês se alegrarão muito e se entristecerão muito. Mas, além disso que acontecerá amanhã, eu quero dar um desafio a vocês. Abaixem-se onde vocês estão e peguem o que vocês não estão vendo. E peguem e guardem. E assim aquele grupo de peregrinos, ao ouvir a instrução daquele sábio do vilarejo, ficou: pegar o quê? Abaixar e pegar? Está de noite, eu não estou vendo o que era. E por que uns vão se alegrar e outros vão se entristecer? O que será que a gente está pegando? Será que alguns vão... E ficaram naquela dúvida, mas tendo em vista que no diálogo que eles tiveram, aquele homem era um sábio, então alguns foram mais ousados e se abaixaram e cataram e colocaram nos bolsos, em todos os bolsos, e abarrotaram. Outros foram mais tímidos, pegaram pouca coisa e falaram: eu não sei o que é, vai que é uma situação meia, não dá para saber, e agora? Acredito no sábio, não acredito no sábio? E alguns outros mal pegaram. Pela manhã, quando eles se despertaram e viram o dia, o alvorecer do dia, eles foram ver o que tinham nos bolsos, que tinham pegado, que tinham guardado, e viram que eram pérolas preciosas. E aí alguns se alegraram, aqueles que tinham enchido o bolso, que alegria, que contentamento. E aqueles que tinham pegado pouco, tá bom, né? E aqueles que tinham pegado pouquinho, puxa vida. E aquelas palavras daquele sábio se cumpriu. Essa parábola, o que ela nos ensina? Ela nos ensina sobre isso que acontece com a nossa vida sempre, que vamos ao livro de sabedoria de Deus. Jesus disse assim:
não dai pérola aos... Não dai pérola aos porcos. Toda vez que eu e você vamos à palavra de Deus e pegamos essas pérolas e guardamos essas pérolas, no alvorecer, você vai se alegrar imensamente, porque essas serão as riquezas da sua vida. Se você pegou um pouquinho, ufa, ainda bem. Pegou só uma coisinha ou outra, vai vir algumas alegrias quando você tirar as pérolas, mas de repente vai vir uma frustração. Por que eu não guardei mais essas pérolas? As que me refiro nessa noite é o do que está acontecendo conosco aqui. As pérolas de Deus. Amém, irmãos? Lembrem-se que a nossa vida, ela é marcada por aquilo que a gente guarda. E o que mais você tem guardado? O que mais você tem tido como a grande herança? Davi, ao falar a Deus, ele dizia: como eu amo a tua lei. Para mim ela é mais preciosa do que o ouro de Ofir, do que a prata refinada no fogo. Sabe por quê? Porque Davi sabia quanto valia a palavra de Deus. E essa parábola se aplica a tudo que é precioso. Guarde tudo que é precioso. Seja ousado em tudo que é precioso. Porque no alvorecer, você vai se alegrar muito, porque isso vai te acompanhar para o resto da sua vida. Amém? Hoje eu quero falar com os irmãos sobre algo visível e algo invisível. Algo visível. Olhe para o irmão que está do teu lado aí. Algo visível. Algo visível. A igreja. Quero falar sobre a igreja. A igreja visível e a igreja invisível. Por que assim, pastor? A igreja visível e a igreja invisível? Simples, irmãos. Porque muitas vezes nós achamos que a igreja, ela é só essas paredes. É importante termos uma igreja física para nos reunirmos? Sim, claro. É importante termos um lugar para adorar? Claro, irmãos. É importante quando temos um legado e uma história? Claro. Isso é muito bom. Mas é mais importante quando essa igreja, que é invisível, se torna uma igreja poderosa em qualquer época. Porque a grande igreja de Deus não é essa feita por paredes, por luzes, cortina, telão, aparelhagem eletrônica, holofotes, projetor, cadeiras, ventiladores. A igreja de Deus somos eu e você. Você é a igreja de Deus quando juntos nos reunimos. E aqui entra uma característica mística e invisível. E invisível. Por quê? Porque quem é realmente de Deus? Somente o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Amém? E aqui eu quero que você baixe a sua guarda com relação às críticas. Quem é joio, quem é trigo? Não sei. Você pode dizer? Jesus disse que ninguém pode, só o Senhor no grande dia do juízo. No entanto, nós podemos nos pontuar por algumas coisas, isso é importante. A gente pode se pontuar pelos frutos, porque pelos frutos, disse Jesus, se conhece o fruto mostra quem realmente é a árvore. O fruto diz quem realmente é aquela árvore. Que árvore que é aquela? Porque o fruto. Então, é óbvio que pelo fruto a gente nota se realmente o irmão está no caminho do Senhor ou se ele não está no caminho do Senhor. Se ele se mantém no caminho do Senhor ou se ele deixou. E aí, quando identificamos o fruto, nós, pastores, precisamos advertir que realmente todo aquele que é filho ouve a instrução. E o bastardo não ouve a instrução. E a gente ora por filhos e bastardos. No entanto, muitas vezes, e quando se trata de irmãos, nesse caso é o pastor, e você, como você deve agir? Você deve orar. Porque essa função é uma função pastoral.
É uma função. No máximo que você pode fazer, dependendo do grau de amizade, é orientar, irmão, os seus frutos não estão sendo dignos de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Repense, reflita, pondere. Mas antes de você dizer isso para o irmão, para a irmã, regue ele ou ela de oração. Por quê? Porque, irmãos, hoje podemos estar numa situação melhor. Quem é aqui que já não teve uma oscilação na sua vida espiritual? Quem é? Paulo, escrevendo uma das suas cartas, diz: aquele que pensa estar de pé, julgue para que não caia. Quantas vezes nós nos afirmamos na nossa autorreligiosidade? Isso é perigoso demais. Agora deixe o teu fruto dizer quem é você. E não só o fruto da tua boca, irmão, mas o fruto do teu comportamento. Glória a Deus. Porque palavras mentem, mas o corpo diz. Diz a verdade. Glória a Deus. Deixe o fruto dizer. E lembre-se de que Provérbios diz que os lábios dos outros te louvem, não o teu próprio. Glória a Deus. Que o fruto tenha visibilidade pelo outro. Como é bom estar do teu lado, como é bom estar com você, quanta paz eu recebo quando você se aproxima de mim. Não é pelo muito que você diz, mas pelo muito que você vive. Ou seja, aleluia. Nessa hora, com humildade e quebrantamento, só glorifica o Senhor. Porque pela graça do Espírito Santo de Deus você está frutificando. Frutificando o quê? Frutificando coisas boas. Como diz a palavra de Deus, fruto do Espírito. Paz, amor, dignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas se o teu fruto é um fruto da carne, inimizades, contendas, ausência de domínio próprio, então, filho, em nome de Jesus, pondere. Por isso que é interessante essa igreja que é visível, ela também é invisível. Porque ninguém pode prescrutar o nosso coração a não ser Deus. E é por isso que o salmista dizia: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ó irmãos, lembre-se, ao julgar alguém, tirar o cisco do olho do irmão, que disse Jesus, tire a trave do seu próprio olho. Irmãos, essa autoavaliação ela é uma das coisas mais lindas da nossa vida. Se autoavaliar, se autoenxergar, se autoponderar, se autoexaminar. O único julgamento que a Bíblia nos autoriza, cabalmente, do começo ao fim, é o julgamento próprio. Esse sim. No demais, é a avaliação de fruto, é fiscalização de fruto. E aqui, deixa eu compartilhar uma coisa para os irmãos. Essa é uma das tarefas mais árduas do pastorado. Porque, irmãos, ser fiscal de coisa boa é bom. Ser fiscal de fruto bom é bom demais. Mas ser fiscal de problema é difícil demais. Só que essa é uma das áreas do pastorado. Por quê? Porque foi assim que o Senhor mesmo fez. E Ele nos recomenda. Por isso que ao falar com Pedro, Ele disse: apacentai as minhas ovelhas. E dentro das ovelhas tem os bodes. Então é difícil sermos pastores de ovelhas e de bodes. Os bodes muitas vezes é notório, mas e a falsa ovelha? Ou o lobo disfarçado de ovelha? É difícil demais. E ser também, tirando aqui o bode, tirando aqui o lobo, tirando aqui os adversários, mas vamos pôr na perspectiva de ovelhas teimosas e truculentas. É muito difícil. E não pense vocês que não há ovelha teimosa, viu, gente? Não pense vocês que não tem. Na habilidade de um pastor, e isso é fisicamente, existem ovelhas que muitas vezes elas têm um ímpeto, e isso é uma natureza. Quem trabalha com animais sabe disso. Eu estava num treinamento de cães de raça, com o professor Souza, um grande professor, e certa ocasião eu falando com ele, perguntando sobre a questão de adestramento, ele me disse que ele não sabe explicar,
porque nem todos os cachorros são domesticados. Tem animais, principalmente cães de guarda, que têm um ímpeto. E ele falou assim que ele até brincou, é coisa do cão mesmo, mas do cão não do cachorro, do capeta. Porque de repente você tem um cachorro, que você cuida dele, que você nutre ele, que você ensina ele, é um cão de guarda feroz. E de repente, do nada, ele vem e morde um outro cachorro por pura ruindade. Ele falou, isso é coisa do capeta. Eu falei, mas por que isso acontece? Ele falou, não sei, é coisa do cão. É do cão do cão. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós não entendemos o que acontece. É uma ovelha de Jesus, mas é uma ovelha obstinada de Jesus. E na habilidade do pastoreio, os pastores pegavam o cajado e a vara e davam com força, muitas vezes na perna daquela ovelha, e algumas chegavam a quebrar. Por quê, pastor? Aí, um pastor fez isso com uma ovelhinha? Não, é porque essa ovelhinha, ela é tão arredio, e ela é tão hostil às instruções do pastor e do rebanho, porque é característico isso ser lindo entre o rebanho. Muitas vezes as mais novas aprendem com as mais velhas, isso é uma questão de aprendizado, de disciplina. Mas essa que é hostil, ela já começa a ter uma índole hostil desde cedo. E aí, só vai piorando ao longo dos anos. Me explica, não dá para explicar. E o pastor, então, muitas vezes quebra a perna, coloca uma tala com uma madeira, amarra, e ela fica manca. Aí você fala, pastor, mas isso é um ato de crueldade. Não é um ato de crueldade. Crueldade é o que ela está escolhendo fazer. Crueldade é deixá-la ao curso da sua própria vida. Porque ela fugiu uma vez, fugiu duas vezes, fugiu três vezes. O pastor tem todo um retrabalho. Imagina, irmão, trabalhar como um pastor de ovelha literal já é difícil. Você tem que levá-los aos campos verdejantes, às águas tranquilas. Você tem que viver, muitas vezes, de um ambiente para o outro, e semanas longe, e de repente, fazendo todo esse... Sempre você tendo que ir atrás de uma, que se perde do grupo. Imagina, você deixa as outras, muitas vezes, vulnerável. Por quê? Porque aquela é rebelde. Então, o que é mais fácil, quebrar a perna de umas ou sacrificar as 99? Não. Quando você tem a possibilidade de deixar as 99 guardadas, aí você vai atrás daquela. Mas aquela que foge no campo livre, então deixá-la solta é deixá-la vulnerável. Por isso que muitas vezes, é aí onde eu digo e fiz o desabafo, dizendo que é um dos ofícios mais difíceis do pastorado. É machucar, é ferir, mas é ferir para curar. É por isso que o profeta disse assim, que Deus faz a ferida, mas o Senhor a cura. Amém, irmãos? Ele trata de nós assim. Deus faz a ferida? Faz. Porque muitas vezes é só ferida para curar. Só por meio da ferida para nos trazer de volta. Agora, Deus gostaria que fôssemos feridos? Não. Aí onde entra esse coração ensinável. Essa vida disposta a aprender. Essa vida disposta a se avaliar. O Senhor conhece os seus e os seus que lhe pertencem. Olha o que Agostinho disse. Agostinho disse, referindo à igreja visível, muitas ovelhas estão fora. Amém, irmãos? Muitas ovelhas estão perdidas, estão ou não estão? A igreja visível, estão perdidas. Por quê? Porque ainda não foram encontradas. Mas muitos lobos estão dentro. Olha, frase interessante. E aqui chama atenção a nossa compreensão, para que a gente tenha cuidado com aquilo que realmente vem de Deus e com aquilo que realmente não vem de Deus. Muitas ovelhas estão fora. Querido, Jesus disse que a minha ovelha ouve a minha voz, e é por isso que a igreja tem que pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, falar das Escrituras, porque tem ovelhas aí como éramos nós um dia, amém, irmãos? E o Evangelho chegou em nós e frutificou, porque somos ovelha de Jesus. Mas muitas vezes muitos lobos estão dentro. Por que um lobo está dentro, muitas vezes, da igreja? Porque aqui tem gordura, tem carne fresca e boa a ser degolada, a ser saqueada. E é por isso que a igreja tem que ser visível no seu comportamento, mas ao mesmo tempo ela é invisível.
E por isso que a gente não pode julgar, mas a gente pode pontuar. E sobre esse ponto eu quero trazer aqui uma questão muito interessante, que hoje até pela manhã nós tratamos na classe dos homens. Porque muitas vezes nesse interim de lobos e de falsos profetas, e eu quero até ler um texto de Ezequiel, um texto muito interessante. Ezequiel 13:4 diz assim: os teus profetas, ó Israel, são como raposa entre as ruínas. Raposa entre as ruínas. Aqui é uma denúncia do profeta Ezequiel aos falsos profetas. Um falso profeta, ele é como uma raposa no meio de uma ruína. Em outras palavras, estamos perdidos. Porque ele é sagaz na ruína, entre as ruínas, ele é veloz ali, ele se esconde e ele abate as suas presas e leva para lá. Aqui o texto é uma denúncia. E hoje, enquanto falávamos, enquanto pensávamos, enquanto discorríamos, nosso irmão Tuca, ele até falou assim, mas pastor, e como fazemos muitas vezes, quando, por exemplo, ele fez uma pergunta, e quando tem aqueles falsos profetas que profetizam, como está lá na Bíblia, enganam todo o povo. Enganam todo o povo. A culpa, porque fica uma dúvida no nosso coração, de quem é a culpa? Parece que o povo foi conduzido ao matadouro, não é? E hoje pela manhã a gente pontuou isso com muita clareza, e eu queria fazer uma síntese daquela questão. Irmãos, um falso profeta, ele sempre vai levar as pessoas para a ruína. Mas as pessoas que vão para a ruína só vão porque elas consentiram com o falso profeta. Guarde isso. Você só será sentenciado no consentimento. Ninguém tem o poder de te persuadir e de te manipular e de te levar como se você fosse uma ameba que não pensava. Fui conduzido ao matadouro. Não, não. Diante de Deus, todos nós precisamos exercitar esse critério. Eu só sou enganado quando eu consinto com a enganação, quando eu permito a enganação. Deixa eu ir com calma aqui. Nos enganar a primeira vez, isso é normal, porque você não vai imaginar que uma pessoa que suba no púlpito, que fala em nome de Deus, que ensina a palavra de Deus, vai te levar para um caminho errado. Então, a primeira vez que alguém te engana é um erro da pessoa, porque caímos numa mentira. Amém? Mas a segunda vez que a mesma pessoa tenta nos enganar, a culpa é nossa. Por quê? Porque nós temos uma reflexão. Eu vi que aquela pessoa já é um falso profeta. O fruto daquela árvore é danosa. E por que eu agora continuo ouvindo? Porque eu continuo obedecendo. Logo, a culpa não é só dele, mas a culpa também é nossa. Por isso, me enganar a primeira vez, ser traído a primeira vez, isso é normal, irmãos. Normal. Não se culpe disso. Porque aquele que vem falando uma mentira, muitas vezes fala tão bem, que é aí onde, muitas vezes, nos deixa ludibriado. Agora, a segunda vez, aí a culpa é nossa. A segunda vez e a terceira. Quantas são as vezes que a gente cai 3, 4, e como se achássemos isso? Não, isso não é normal, irmãos. Eu estou falando isso porque Deus deseja com que a sua igreja, que é visível e que é invisível, seja uma igreja inteligente. Seja uma igreja que esteja olhando comportamentos, olhando atitudes, olhando e fazendo uma leitura de tudo que está ao nosso redor. E é por isso que a Bíblia nos deixa o manual de Deus, para a gente não errar. Por quê? Porque somos povo de Deus. Somos a igreja de Jesus. Somos o corpo de Jesus na terra. Irmãos, temos muito a perder quando a gente realmente não dá ouvido aos ensinos de Deus.
E temos muito a ganhar quando a gente guarda todas as pérolas que Deus nos ensina. Por isso, é claro, aqui eu não estou dizendo de coisas, eu estou dizendo de coisas sérias, irmãos. Eu estou dizendo de coisas realmente relevantes. E por que geralmente um falso profeta, ele tem uma aceitação maior no coração das pessoas? É simples. Porque um falso profeta nunca vai contrariar as pessoas. Ela nunca vai fiscalizar com lealdade. Ela vai pegar tudo que é refúgio, tudo que é estragado e falar, não, é bênção, pode passar, continua assim. Porque ele tem um desejo de popularidade. Olha que interessante. E aqui se assemelha muito à perspectiva política. Um político, pode ver, ele tende a ter o que? A sua demanda popular. Então, muitas vezes, ele está fazendo vista grossa de muitos... Não, é vista grossa, deixa passar, porque o que importa é o apelo de todos, ou da maioria, para que ele se reeleja de novo. E é por isso que a política aí se tornou tão feia nos nossos dias, tão vil nos nossos dias, e tão deplorável, porque essa é a má política. O falso profeta, ele bajula, ele agrada, ele vê algo errado e fala, não é politicamente errado corrigir, é politicamente errado, eu não posso corrigir. E não posso advertir, eu não posso pontuar, não, eu tenho que falar o que as pessoas querem ouvir. Nos dias dos profetas acontecia isso mesmo. Chegavam os reis vivendo em pecado e falavam assim, profetiza algo bom da parte de Deus. E aí os profetas que viviam ali sendo servidos por esses reis, falavam, não, rei, pode ir para a guerra, rei, a vitória é tua. Pode fazer o que o senhor quiser, rei, porque Deus está contigo. É interessante isso. E me faz lembrar a vida do profeta Micaías. Josafá faz uma aliança com Acabe. Josafá, tolo Josafá, com todo respeito à expressão. Josafá estava vendo que Acabe não era de Deus, que Acabe era conduzido por Jezabel, que Acabe fazia coisas que não eram... E Josafá se alia. E aí Josafá e Acabe juntos... Josafá era piedoso, lendo o texto sagrado, era rei de Judá. Acabe, rei de Israel, do norte, da tribo do norte. Josafá da tribo do sul. Josafá chega para Acabe e diz, há algum profeta da parte do Senhor? Tem aqui alguns. Não, eu quero profeta mesmo. Tem um aí chamado Micaías, mas ele não tem jeito. Por quê? Porque ele só fala que eu não gosto, que eu não quero. Aí Josafá, então vamos chamar Micaías. E aí foi Micaías. Micaías, conte-nos alguma coisa da parte de Deus. Pode ir, Acabe, pode ir, Josafá, vamos, que Deus é contigo. Aquele foi irônico, Micaías. Micaías, fala o que é da parte de Deus. Aí Micaías falou, fazendo já a denúncia, porque já era várias vezes. Nota, irmãos, o falso profeta, ele tem falsos seguidores de Deus, que aderem aos critérios deles. Porque os verdadeiros seguidores de Deus dão ouvido aos profetas de Deus, dão ouvido às santas escrituras, dão ouvido àquilo que importa da parte de Deus. Mas os falsos profetas querem sempre ser bajulados. Por quê? Porque o que importa é o que eu quero, é o que eu gosto, é o meu ego, é o culto da minha divindade chamada eu. E aí, então, Micaías vai e faz a denúncia e fala, e de fato aconteceu. E aí, quando ele fez isso tudo, aí Acabe diz, está vendo, eu não te disse que esse daí só tem uma coisa ruim? Irmãos, quem disse que as coisas ruins são as piores coisas? Pelo contrário, irmãos, as coisas ruins, muitas vezes, que vêm para nós, são as pérolas de Deus para a nossa vida. A igreja de Deus tem muito a perder, quando nós só olhamos para aquilo que queremos ouvir, quando nós só escutamos as coisas que são boas para nós. Queridos, nós precisamos das coisas boas, sim, e Deus tem coisas boas para você e para mim? Claro que tem!
Deus vai te dar o pão de cada dia, a água de cada dia, a comida de cada dia, as vestes de cada dia. Assim como Ele cuidou dos pastos, Ele vai cuidar de nós em nome de Jesus. Ele vai prosperar o nosso trabalho, Ele vai cuidar da nossa família, a nossa casa será uma bênção. Nós frutificaremos na estação certa como uma árvore frutífera. Amém, irmãos? Deus tem muitas bênçãos para nós. Mas não fique sendo conduzido apenas por coisas que te agradam, senão você nunca vai aprender nos critérios de Deus. Nós temos muito a perder. Por quê? Porque a igreja, ela é o corpo de Jesus Cristo na terra. E eu quero agora falar com os irmãos sobre isso. A igreja, ela é o corpo de Jesus na terra. Ela representa o corpo de Jesus Cristo nessa terra. Eu e você, queridos, somos a família de Deus. A igreja, essa igreja visível e invisível, quando eu realmente me ajusto aos valores de Deus, eu passo a ser a família de Deus. Eu passo a ser parte dessa família amada, dessa família querida, dessa família que é a família não minha, não sua, mas é a família de Deus. Lá em 1 Timóteo 5, 1, 2 está escrito assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mãe, às moças como irmãs, com toda a pureza. Em outras palavras, a igreja é essa família de Deus. A igreja é a casa de Deus. A igreja é o lugar onde nós nos aproximamos do Senhor. Ó, amado irmão, zele pela igreja, ame a igreja, lute pela igreja, milite pela igreja. Se um dia Deus nos pôs, é porque Ele conta conosco. Porque quando Ele nos vê, Ele não nos vê apenas como mais um, Ele nos vê como a sua família. E uma outra figura de linguagem linda da parte do Senhor a nós é que Deus nos vê como noivas. Você é a noiva de Jesus, irmão. Você é a noiva de Jesus e eu sou a noiva de Jesus. A palavra de Deus também vai dizer que nós somos como ramos de uma videira. Ramos de uma videira que crescemos e frutificamos. E o Senhor vem sempre sobre nós e nos poda, para que possamos produzir mais frutos. Mas o ramo que não produz fruto, ele corta e lança ao fogo. Notem como o Senhor, aqui nesse caso, Ele pode cortar. Nós não podemos cortar, quem corta é o Senhor. Mas a gente pode avisar a esse ramo: você não está mais frutificando o fruto do Espírito. Você não está mais frutificando como uma noiva do Senhor. Cuidado da sua alma, cuidado. E uma das metáforas mais lindas que está lá em 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 27, é que nós somos o corpo de Jesus. Jesus Cristo é o cabeça desse corpo, mas nós somos o corpo de Jesus na terra. Irmão, eu queria pontuar aqui para orarmos. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é essa, que a gente está vendo aqui. A igreja invisível é aquela que muitas vezes a gente não vê, mas que existe. Mas Deus nos deu aqui como uma expressão de corpo de Jesus na terra, como uma igreja local, uma igreja para a gente trabalhar, para a gente amar, porque a gente faz parte dessa família e temos que frutificar segundo os valores de Deus. Mas presta bastante atenção, a gente é corpo de Jesus. Quando eu te vejo, eu tenho que ver Jesus. Quando você me vê, você tem que ver Jesus. Quando os ímpios nos vê, eles têm que ver Jesus. Qual outra alternativa, pastor? Não há. Quando alguém cita o nome da nossa igreja, tem que ver Jesus. É assim. Esse é o desejo de Deus. Porque tudo isso que foge a isso, não é a vontade de Deus. Jesus, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Em outras palavras, é como se a igreja, em qualquer geração, ela fosse a encarnação de Jesus na terra.
Olha que privilégio. Eu e você representamos Jesus na terra. Coisa fantástica, irmãos. Eu e você representamos e levamos o nome de Jesus. Dias atrás, chegou para mim um obreiro com muito quebrantamento e falou: pastor, eu estou passando algumas atribulações na minha vida, algumas atribulações no meu emprego. Eu não estou conseguindo, pastor, servir na igreja como eu deveria. Deixa eu resolver as minhas questões para depois eu voltar a trabalhar com mais ímpeto naquilo que eu faço na igreja. Eu falei: glória a Deus, filho. Mas enquanto ele falava, ele dizia assim: sabe por quê, pastor? Porque eu tenho temor. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho uma família. E eu zelo pelo nome da igreja. Aí, irmãos, como é doce ouvir isso. O que o irmão estava pedindo é o seguinte: olha, pastor, eu estou numa empreitada tão delicada que eu estou todo confuso e eu preciso zelar mais de mim. Eu não quero que ninguém diga algo ruim, nem de mim, nem da minha família, nem da igreja, porque eu carrego esse nome aonde eu vou. Dentro do meu coração eu disse: parabéns, filho, parabéns, porque você está entendendo o que é o corpo de Jesus. Oh, irmãos, somos corpo de Jesus, não merecemos isso. Aonde você vai é um dedinho de Jesus indo, é um princípio de Jesus indo, é uma ideia de Jesus indo, fazendo, realizando. É Jesus pela tua vida, porque você é a igreja visível e a igreja invisível. A gente carrega pérolas preciosas e muitas vezes, se essa pérola está nos porcos, ai meu Deus, a gente está se vulgarizando. Se essa pérola está no nariz de um porco, o que ela representa? Não representa nada no nariz de um porco, na boca de um porco. Por isso Jesus disse: não deem pérola aos porcos, porque porco vai se enlamaçar todo, vai sujar as pérolas. E aliás, quem vê um porco não vai ver a pérola, porque está tudo suja. Quantos são aqueles, irmãos, que têm feito do nome da igreja vil, o nome da igreja, e aqui é a igreja de Cristo. Por isso que nessa noite eu quero que você resgate esse zelo, porque Deus te comprou com precioso sangue, te deu uma família chamada Igreja Local, Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos. Você leva esse nome para onde você for, para a posteridade. Como que as pérolas de Jesus têm sido manifestas na tua vida? Tem sido, ou quando as pessoas vêm, não veem as pérolas, porque vê um monte de lama, um monte de sujeira. Eu queria concluir com isso: você é corpo de Jesus. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. E é claro que o corpo de Jesus é muito maior do que a nossa igreja local. Inclui todos os demais crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas e a nossa responsabilidade, pastor? Aqui, começa aqui. Aqui. Pastor, o senhor pode arbitrar em outra igreja? Não posso. Por quê? Porque lá tem outro pastor, tem outra igreja, e lá é outra autoridade. Mas dessa daqui a gente pode fazer o melhor de Deus para nós. Amém, irmãos? Pastor, e aí? Aí que se a gente fizer a nossa melhor parte e glorificar ao nosso Jesus, Ele vai perpetuar as nossas obras e a gente vai glorificá-lo muito e o nome dEle vai ser engrandecido. Querido irmão, lembre-se disso. Há um poder do Espírito Santo no bom testemunho. Toda vez que você dá um bom testemunho como cristão, e aqui eu não estou querendo levar o nome da igreja só, irmãos, mas é importante, porque um dia Deus nos fez ser uma igreja local. Mas sobre o nome da igreja tem um nome, qual? De cristão, que significa pequenos cristos. Amém, irmãos? E esse você não pode negar jamais. Presta bastante atenção. Toda vez que damos um bom testemunho, toda vez que deixamos uma marca positiva, o Espírito Santo de Deus ratificará esse ato na tua vida e na vida daqueles que serão os futuros discípulos de Jesus. Por quê? Porque todo bom testemunho tem o toque de Deus. Todo bom testemunho tem algo da parte do Senhor. Por quê? Porque todo bom testemunho é algo que realmente o Espírito Santo de Deus está trabalhando. E faz com que aqueles que realmente são ovelhas de Jesus sejam atraídos. Então, em todo bom testemunho há um poder de Deus naquilo.
e em todo mau testemunho. Guarda isso. Guarda isso. Isso é um insight de Deus para nós. Em todo mau testemunho tem o poder das trevas. Porque quem é que é homenageado no mau testemunho? O diabo. Pode ver, irmãos. E é por isso que os falsos profetas, os lobos, os mercenários e crentes, muitas vezes desviados e crentes carnais, quando nós caímos num erro e damos um mau testemunho, sobre esse mau testemunho impera qual legado e qual ratificação de qual espírito? Dos espíritos malignos. Deixa uma marca negativa. Olha lá o crente. Olha lá a irmãzinha. Olha lá a irmãzinha. Olha lá o irmão. Olha lá o ministro. Olha o ministro de música. E quem faz questão de ter mais, vamos dizer assim, de soprar isso. Olha lá o irmão, olha o mau testemunho do crente. Porque todo mundo sabe o que é certo e errado, irmãos. Todo mundo, não precisa ser crente para saber o que é certo e errado. Essa ideia, não, eu não estou na igreja, eu não sei o que é certo e errado. Não! Todo mundo sabe o que é certo e errado. Até o ímpio. O pior deles fala assim, você não é crente? Você não sabe o que é... Você não sabe que isso é pecado? Ele sabe o que é pecado. A clareza do bem e do mal todos têm. Então dizer que, não, eu não sabia. Não, isso é mentira. Isso é mentira. É uma mente viciada ao erro. Até o ímpio sabe. Ô irmã, não pode ficar beijando os meninos da igreja não, porque você não é crente. Ô rapaz, por que você está beijando as moças? Ô fulano, você não é casado? Por que está olhando aí para, né? E começa. As pessoas nos advertem, porque elas sabem o que é certo e errado. Então, em todo mau testemunho tem um espírito maligno que avoluma aquilo e que conduz aquele. Ora, numa possessão, ora numa opressão. Guarda isso, irmão. No bom testemunho você tem o selo do Espírito Santo. No mau testemunho você tem o selo do inimigo. Lembre-se que somos a igreja de Deus. E precisamos escolher o que queremos mais homenagear. Se é o corpo de Cristo ou se não é. Pode ver, irmãos, que no mau testemunho, quem se escandaliza, e por isso que Jesus disse, ai daqueles que se fizerem uma desses pequeninos se escandalizarem. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço, com uma pedra grande, gigante, e ser lançado no fundo do mar. Porque quem dá o mau testemunho está dando na força do diabo. Agora, pastor, então quer dizer que a gente não pode errar? Não, filho, claro que nós erraremos, mas é nisso que você pode interromper o mau testemunho. Como que interrompemos o mau testemunho? Pedindo perdão. Retratando com quem ofendemos e dizendo, olha, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Minha culpa, minha máxima culpa. Me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa pelo que eu disse, me perdoa porque eu te ofendi, me perdoa, me perdoa. E no momento que fazemos isso, aplacamos a ira de Deus sobre nós e podemos nem aplacar a indignação ou a ira da pessoa. De repente ela está tão nervosa conosco, que pode ser que não nos perdoe, mas pelo menos a ira de Deus não virá mais sobre nós. Por quê? Porque todo ato de condenação só recai sobre aquele que não se arrepende. Mas ao arrependido, Deus estende a sua mão. E mais cedo ou mais tarde, essa pessoa ela vai cair em si, vai falar, não, ele errou, ele é ser humano. E é por essa razão, irmãos, lembrem disso, o mau testemunho, ele é consolidado por alguém que continua dando mau testemunho e é indiferente para com aqueles que ele pratica mal. E notem, irmãos, olha só, uma pessoa que se escandalizou conosco, ela primeiro se escandaliza conosco, depois ela se escandaliza com a igreja e depois, em última escalada, com Deus. Pode ver, não é assim? Eu ser crente e ir naquela igreja, de jeito nenhum. Lá tem um irmão, uma irmã, eu tenho um pastor, eu tenho um missionário, eu tenho um obreiro que me fez tal coisa. Eu não ponho pé na igreja, com coisa que a igreja de Deus tem culpa. E você não vai ser viado, não, eu estou cansado desse negócio de crente, não resolve muito não. Sim, a pessoa que teve um mau testemunho, em última escala, ela se levanta contra Deus. E é por isso que eu digo que em todo mau testemunho tem o espírito das trevas. Em todo bom testemunho tem o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E é por essa razão que nós somos o corpo de Jesus nessa terra e nós precisamos, em nome de Jesus,
deixar uma marca poderosa onde formos. Eu quero te dizer, você que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, ame a igreja de Deus. Ame a obra de Deus. Faça tudo para defender a igreja que Deus te pôs e a igreja que Deus te inseriu no mundo espiritual, que é a igreja de Cristo. E lute por isso e deixe os frutos de Deus serem manifestos, porque o Senhor conhece todos os que lhe pertencem. E para a glória do nome dEle, a gente vai alcançar muitas ovelhas dEle. Amém, irmãos? Eu quero orar com os irmãos em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Amado Pai, entrego essa mensagem à Tua igreja e peço, ó Pai, ajuda-nos a darmos um bom testemunho.